Na minha comunidade cristã, aonde eu frequento, eu tinha uma líder que ela tinha sérios problemas, assim como você está me dizendo lá no seu condomínio. Sérios problemas, brigava com um, com o outro, e tinha uma série de fatores. E muitas pessoas ficavam chateadas com aquela pessoa. Mas houve um momento em que eu fui visitar aquela pessoa e conversar. De fato, ela tinha sofrido muito no passado, estupro, tinha sofrido também na criação dela, tinha sofrido também com os familiares. Muitas violências, muitos porquês, muitos problemas que ela enfrentava. E aí, então, eu consegui ter um olhar de empatia porque eu olhei na perspectiva dela. Eu consegui entender o que aquela mulher sofria. Logo, eu comecei a fazer uma avaliação diferente. Antes, eu estava indo com um pensamento claro do que fazer com ela, que estava tendo sérios problemas com todo mundo, mas agora eu comecei a pensar diferente. Toda vez que eu consigo me inserir na comunidade que me rodeia, que eu consigo ver como a comunidade está vendo, então a minha percepção vai ser modificada. O problema está que, às vezes, nós não fazemos isso. E aí vem os antagônicos, vem os problemas. Um quer pensar de um jeito, o outro do outro, e ninguém quer mudar. Por quê? Porque nem se conhecem. Eu conheço muita gente que, às vezes, Demilson, tem uma visão de uma pessoa, mas vai comer na casa, vai passear um pouco, vai conhecer o camarada, vai ter uma festividade ou algo desse tipo, e eu começo a ter um olhar diferente daquele camarada. Por quê? Porque agora eu me aproximei dele. Quando você olha à distância, uma coisa, você não enxerga muito bem. Você está olhando à distância. Mas quando você vai mais perto, eu consigo ver o Demilson, o rosto do Demilson, o óculos dele. Você que está nos assistindo aí pela televisão, você não tem a perspectiva que eu estou tendo aqui, de ver o Demilson, a performance dele, as coisas que giram em torno, você está vendo de longe. Mas quando eu começo a olhar de perto o Demilson aqui, eu começo a ter percepção diferente de você. Então, toda vez que você começar a olhar de perto, na perspectiva do outro, eu penso que você vai modificar a sua visão. E aí, então, você consegue unir os antagônicos, você consegue, ao menos, lutar por aquilo que nós pensamos em comum. Talvez a gente não vai conseguir unir tudo, claro, mas aquilo que é comum, que é benéfico a nós dois, dentro de um condomínio, dentro de uma atividade do trabalho, dentro de uma igreja ou qualquer outro ambiente, eu vou unir aquilo que faz sentido para nós chegarmos ao objetivo comum. Por isso tem que ter um objetivo claro. Daí, então, quando você entra numa comunidade, tais quais a que você mencionou aqui, um condomínio, tem que estar muito claro para os condôminos qual o objetivo de todas aquelas regras. Toda vez que uma pessoa muda para lá ou vai se filiar àquele condomínio, você, obviamente, deve entregar umas regras para ele lá. Sim, assim, sim, tá o aqui regulamento impresso, interno. Isso, está impresso aqui para ti, para você saber como é que funciona aqui. Mas o objetivo daquilo é trazer o quê? A harmonia entre as partes que lá estão. Para juntar harmonia não é somente dar regras, mas garantir que nós, de fato, sejamos uma comunidade. Por quê? Porque o condomínio, uma igreja ou qualquer outra coisa tem o objetivo de quê? De se tornar uma comunidade. Para se tornar uma comunidade, eu tenho que estar junto. Eu tenho que pensar ali ao menos parecido ou ter o mesmo propósito de ir aonde eu quero chegar. Então, se eu quero chegar em determinado lugar, se é o objetivo daquele povo em comum ali, então a gente tem que pensar junto e caminhar junto. Não necessariamente igual, mas junto num só propósito.